Estauros, cruz. Afinal, Jesus morreu numa cruz ou foi numa estaca? O que a Bíblia diz? Vamos A conferir. palavra traduzida por cruz no Novo Testamento é o termo grego stauros, stauros. A polêmica surge porque, em seu uso mais antigo, no grego clássico, stauros podia significar simplesmente uma estaca ou poste vertical. Esse dado linguístico é verdadeiro, mas não é suficiente para definir o sentido bíblico da palavra. O Novo Testamento não foi escrito em grego clássico, e sim em grego koiné, a língua comum do Império Romano no primeiro século. E no período do Novo Testamento, o termo stauros já havia passado por uma evolução semântica. Ele não designava mais apenas uma estaca simples, mas um instrumento romano de crucificação, normalmente composto por um madeiro vertical e uma trave horizontal, conhecida pelos romanos como patibulum. Isso é confirmado pelo próprio texto bíblico. Em João capítulo 20 versículo 25, Tomé fala dos pregos, no plural, o que indica que as mãos de Jesus estavam separadas, e não sobrepostas, como seria mais provável numa estaca simples. Em Mateus capítulo 27 versículo 37, lemos que a inscrição foi colocada acima da cabeça de Jesus, algo que também aponta para uma estrutura com travessa horizontal. Além disso, Jesus fala em estender as mãos, como imagem de crucificação em João capítulo 21 e 18, uma expressão conhecida na literatura antiga para morte em cruz. Outro termo usado no Novo Testamento é kisilon, que significa madeiro ou árvore. Ele aparece em textos como Atos capítulo 5 versículo 30, mas não define o formato do instrumento, apenas enfatiza que Jesus foi morto em um objeto de madeira. Portanto, kisilon não contradiz stauros, apenas complementa o sentido. Historicamente, também sabemos que os romanos utilizavam vários formatos de cruz, mas a forma com travessa era a mais comum, especialmente para execuções públicas, como foi o caso de Jesus. Assim, a conclusão é clara: stauros, originalmente podia significar estaca, mas no contexto do Novo Testamento, a palavra se refere à cruz romana. O erro da polêmica está em aplicar um significado antigo a um texto posterior, ignorando o contexto histórico e linguístico. Mais do que discutir o formato da madeira, o Novo Testamento enfatiza o significado da cruz: vergonha, sofrimento, obediência e redenção. Como Paulo diz, a palavra da cruz não é apenas um objeto, mas o centro da mensagem do Evangelho.